Evangelho no lar. Solicitamos a direção divina para essa reunião e vibrações, sentimentos e pensamentos de amor, de paz e harmonia. Em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, vibremos. Pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos e pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local e companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos e seus familiares, pelos nossos amigos e pelas pessoas que não nos querem bem, pelo nosso lar e nossos familiares e por nós mesmos, graças de Deus. Capítulo 23, Moral Estranha. Quem não odiar seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos e enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Quem não odiar seu pai e sua mãe. Havia uma grande multidão acompanhando Jesus, e voltando para eles, lhes disse: se alguém vier a mim e não odiar a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que dentro de vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama mais seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais o seu filho ou sua filha do que a mim, não é digno de mim. Certas palavras, aliás, muito raras, fazem um contraste tão estranho na linguagem atribuída ao Cristo que instintivamente repelimos o seu sentido literal, sem que a perfeição de sua doutrina nada sofra com isso. Escritas após sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito enquanto vivia, podemos supor que, nesses casos, a ideia principal do seu pensamento não foi bem traduzida, ou, o que não é menos provável, que o sentido original tenha sofrido alguma alteração ao passar pela tradução de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que fosse repetido pelos copistas, como se vê com frequência nos fatos históricos. A palavra odiar, nessa frase do evangelista Lucas, se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, está nesse caso. Ninguém pode ter a ideia de atribuí-la a Jesus, seria útil discuti-la e, pior ainda, seria procurar justificá-la. Seria preciso saber inicialmente se ele pronunciou em caso afirmativo, saber se na língua em que fala essas palavras tinham o mesmo significado que a nossa. Noutra passagem do evangelista João, aquele que odeia sua vida neste mundo, conserva-a para a vida eterna. É claro que ela não traduz a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica era pobre e tinha muitas palavras com diversas significações. É o que acontece, por exemplo, na Gênese. A palavra que indica as fases da criação, serve também para expressar um período de tempo qualquer, e ainda o período diurno, de que se derivou sua tradução para a palavra dia, e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. Também ocorre o mesmo com a palavra que designava um camelo e um cabo, pois os cabos eram feitos de pelo de camelo, e quem foi traduzido por camelo na categoria de buraco de agulha nessa obra. É preciso, além de tudo, considerar os costumes e o caráter dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido das palavras nos escapa, e de uma língua para outra, a mesma palavra tem um significado de maior ou menor energia.
pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e ter um sentido insignificante em outra, conforme a ideia que se queira, um sentido insignificante em outra, conforme a ideia se queira exprimir. Numa mesma língua, ocorre também que o sentido de certas palavras se altera com o passar dos séculos, e é por isso que uma tradução rigorosamente ao pé da letra nem sempre revela perfeitamente o pensamento original para manter a exatidão. É preciso, às vezes, empregar não as palavras correspondentes à tradução, mas sim palavras que sejam equivalentes ou semelhantes. Essas observações encontram uma aplicação especial na interpretação das Sagradas Escrituras e nos Evangelhos em particular. Se não considerarmos o meio em que Jesus vivia, ficaremos sujeitos à enganação sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos. Em virtude do hábito de as entendermos, de acordo com os nossos pontos de vista atuais, a palavra odiar, empregada nesse caso, não pode ser entendida como a sua significação moderna, visto que seria contrária às essências dos ensinamentos de Jesus. Todo aquele que, por amor ao meu nome, deixar sua casa, seus irmãos, seu pai, mãe, mulher, filhos e suas terras, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. Então Pedro lhe disse: quanto a nós, vede que deixamos tudo e vos seguimos. Jesus lhe disse: eu vos digo em verdade que não há ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus sua casa, pai, mãe, irmãos, mulheres e seus filhos, que não receba deste mundo muito mais e no século futuro a vida eterna. Um outro lhe disse: Senhor, eu a vós seguirei, mas permite-me ir primeiro dispor do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Sem discutir as palavras, é preciso procurar aqui o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura estão acima dos interesses e de todas as considerações humanas, porque está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia da renúncia da família seria uma negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação desse ensinamento para sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho por deixar seu pai, mãe, irmãos, mulher e seus filhos para marchar em defesa de seu país? Não é lhe dado, ao contrário, um grande mérito por deixar as doçuras do lar, o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não diz da obrigação da filha deixar seus pais e seguir seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações mais dolorosas são necessárias, mas as afeições nem por isso se rompem. O afastamento não diminui nem o respeito, nem a dedicação que se deve aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se, portanto, que até mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, aquelas expressões não seriam a negação do mandamento que determina honrar pai e mãe, nem no sentimento de ternura fraternal, com mais forte razão ainda, se analisarmos quanto ao seu espírito. Elas tinham por objetivo mostrar de forma propositadamente exagerada o quanto era importante para o homem o dever de ocupar-se da vida futura, considerando que elas deviam ser menos chocantes